E aí, salgadeiros e salgadeiras do Brasil, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Tio Flávio Salgados, o canal que propõe tirar a dor do salgadeiro. E hoje vamos falar de um assunto bacana. Eu quero falar um pouquinho como é que é a nossa dinâmica, como é que é o nosso dia a dia, principalmente naquilo que se refere à produção, como é que nós procedemos aqui para darmos conta do recado, né? E aí vou responder algumas perguntas para você. Esse serviço dá para fazer uma só pessoa na produção? Aí nós vamos falar se dá ou não. Como é a nossa venda? Quem que toma conta das nossas vendas? Quantas pessoas trabalham conosco? Tá? Então fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que nós vamos tirar algumas dúvidas que você tem e você quer montar uma salgaderia, mas não sabe qual é a dinâmica, qual é o processo de trabalho dessa salgaderia, dessa fábrica de salgado. Tá? Fica conosco até o final, então. E aí, gente, estou aqui na minha fábrica de salgados, aqui do lado da minha casa. Esse aqui é o local que a gente produz os nossos salgados. Eu tenho alguns vídeos aí que eu já mostrei essa fábrica, tá? Tudo aquilo que nós temos aqui de equipamento, todos os utensílios que nós usamos para a produção de salgados. Então nós estamos aqui no nosso cantinho aqui e eu quero falar a respeito do nosso dia de produção, nosso dia de venda, como é que funciona aqui. Qual é o tempo que nós temos? Será que esse é um trabalho que desgasta muito, toma muito tempo nosso? Toma um pouco de tempo, mas dá pra gente descansar bacana, tá? Como que nós fazemos então? Vamos falar de produção primeiro, tá? Vou falar de produção, depois a gente vai falar de venda. Nós produzimos todos os dias pela manhã, todos os dias não, quando há necessidade. Como eu sei que há necessidade, tá? Antigamente nós contávamos o nosso estoque, né? Olhávamos os nossos freezers, contávamos o nosso estoque e mais ou menos descobríamos quanto que precisava, aliás, o que tinha e o que precisava fabricar. Tá? Hoje nós trabalhamos diferente, nós temos um estoque lançado no nosso sistema. Tá? Então eu tenho tudo aquilo que está no meu estoque. Quando eu produzo, eu acabo de produzir, então a minha máquina tem um contador, ela tem ali um contador de produção, então tudo aquilo que indica ali no contador, por exemplo, se eu estou produzindo coxinha de frango, então se eu produzir aí 700 coxinhas de frango, então eu vou lançar no meu estoque aquela produção do dia, tá? Que vai somar aquilo que eu já tinha armazenado, tá? Então a gente faz o controle do estoque hoje pelo sistema. E aí o meu sistema, eu coloquei uma travinha ali, um estoque regulador mínimo. Então eu falo o seguinte, que quando chegar em 300 salgados, eu já tenho que correr para a produção. Então eu não posso ter menos que 300 salgados de um tipo, né? Tipo quibe. Eu não posso, quibe de 20 gramas, eu não posso ter menos que 300 salgados, unidades de quibe de gramas, senão vai faltar na venda diária, tá? Então nós colocamos ali um estoque regulador, todos os dias nós verificamos isso, vemos aquilo que precisa produzir e aí no dia seguinte nós vamos produzir aquilo que tem necessidade. Eu já tenho um estoque aqui de alguns produtos, né, como trigo, óleo, margarina, então eu não preciso ir lá comprar. Eu só compro no dia só a carne, né, o cheiro verde que eu uso em alguns salgados aqui, então eu compro no dia. A cebola que eu uso em alguns salgados, não uso todos, uso em alguns salgados, mas aí eu compro no dia. O resto eu tenho estoque aqui, tá? Então, como é que eu sei que eu tenho que produzir? Eu faço um levantamento, tiro um inventário ali do meu estoque, vejo aquilo que está abaixo do estoque regulador mínimo ali, né? E aí eu vou produzir, tá? E aí como é que funciona então, gente? Então a minha equipe, ela basicamente é dividida em duas. É lógico que tem pessoas que trabalham nas duas, né? Tem uma parte que é de produção, que eu chefio essa parte de produção. Chefio quem? Uma pessoa. É eu e mais uma pessoa. E a minha esposa que dá um suporte ali na limpeza de algumas vasilhas. Quando a gente está produzindo, sujou, ela terminou de usar uma vasilha, ela já vai, corre lá e já lava para a gente, quase que junto da produção, terminar a limpeza também, tá? Então assim, eu que fico na produção, o Eduardo que fica na produção e a minha esposa dando suporte, tá? Aí, à tarde, nós só abrimos a salgaderia, o ponto de venda, às 15 horas. Então aí vai minha esposa para lá, ela comanda a parte de venda. Eu tenho uma pessoa que fica atendendo, fica lá no meu computador recebendo os pedidos, né? Ela fica 100% focada em receber o pedido, em
emitir a comanda para separar, em despachar o entregador, quando o entregador voltar, ela receber a comanda, receber o dinheiro. Então todo esse processo aí de atendimento ao cliente é uma pessoa. Minha esposa, ela fica no comando geral, o Eduardo fica na fritura. Então são 3 pessoas que trabalham ali no ponto de venda. E eu fico aqui na produção. Eu fico aqui preparando a produção para o dia seguinte. Tá? Então amanhã nós vamos produzir quase tudo de 20 gramas. Tá? E aí tem mais alguns salgadinhos de R$1 também que nós vamos produzir, que faltou no nosso estoque. Então o que eu faço antes, gente? Eu faço um preparo no dia anterior. Terminei esse preparo agora, agora é 7 horas da noite aqui, né? Aí eu terminei de fazer e agora estou aqui sentado para bater um papo com vocês. Mas tudo que é para cozinhar, então eu faço no dia anterior. Então já vou cozinhar a carne moída, que eu vou fazer a minha coxinha de carne. Eu vou cozinhar o meu frango, que eu vou fazer minha coxinha de frango. Eu vou já separar o meu trigo, separar os ingredientes que vai na minha massa, para no dia seguinte eu só começar a esquentar a água ali e fazer o processo. Eu vou mostrar para vocês aqui, depois que já está tudo preparadinho aqui, tá? Então assim, eu venho, antecipo. O que eu não faço hoje? Eu não faço as massas e também a gente não prepara o salgado, aliás, os recheios que são frios, resfriados, né? Tipo o pizza, que é o presunto e o queijo, né? O calabresa, que não vai precisar cozinhar, então eu só faço no dia seguinte, tá? Mas os que precisam cozinhar eu já deixo preparado no dia anterior. Então o que eu deixo preparado? A carne moída. Se eu fizesse de carne seca, eu ia fazer a carne seca, o frango, o bechamel. Então já tudo fica preparado para o dia seguinte, tá? E aí no dia seguinte, começamos bem cedo, eu fico na preparação das massas, o Eduardo vai preparar os recheios frios, e aí 1 hora depois nós começamos a modelar, e lá para as 10h30, 11 horas da manhã, nós estamos terminando toda a nossa produção do dia. Tá? Quanto que eu produzo, o quanto cabe no meu freezer de congelamento. Tá? Eu tenho um freezer separado só para congelar os salgados, para depois eu armazenar. Quando encheu esse freezer, eu tenho que parar. Eu sei que cabe X bandejas ali, então quando chega nessa capacidade, é a capacidade que eu tenho que me programar para fazer. Tá? Então assim, produção é preparada no dia, é feita no dia seguinte, até as 11 horas da manhã nós terminamos, damos aquela descansada até as 15 horas, abrimos a nossa salgaderia, que é um ponto de venda fora da nossa fábrica, aqui abrimos e vamos até as 21 horas vendendo os nossos salgados. Atendemos mais por delivery, né? Atendemos mais por delivery. Agora em maio nós vamos começar outra modalidade de venda, tipo venda de congelados. Eu quero atender algumas lanchonetes, vou tentar atender alguma lanchonete, algum supermercado, e eu quero também começar a preparar para vender para revenda, tá? Então assim, até agora nós ficamos meio que parados, porque a pandemia estava aí, a gente não podia muito se deslocar, ter questão de viagens, essas coisas assim, então eu não abri um outro braço de venda, mas agora nós vamos abrir esse braço de venda, que é vender os nossos congelados tanto para os nossos consumidores finais, como alguém para revenda, para supermercado, para padaria, coisa parecida assim, certo? Então é mais ou menos isso a nossa dinâmica de trabalho aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu deixo preparado, então, para no dia seguinte a gente fazer os nossos salgadinhos ali. Hoje nós fizemos todos os salgados de 10 gramas, tá? Então, quando nós produzimos de 10 gramas, só produzimos 10 gramas. Quando produzimos de 20 gramas, só de 20 gramas, tá? O que eu produzo, então? Tudo aquilo que o meu estoque falar que eu tenho, que o meu relatório lá de estoque falar que eu preciso produzir, né? Eu não vou produzir quibe amanhã, por quê? Porque eu tenho uma quantidade boa no meu estoque, tá? Eu já produzi esses dias, eu não vou produzir churros, né? Eu já fiz esses dias, não vou produzir enroladinho de salsicha, porque eu já fiz essa semana. Então eu já fiz uma pancada aí que
que conseguisse atender o meu estoque, tá? Então eu tenho um controle de estoque, você precisa ter um controle de estoque também. Se você não tem um sistema de automação, não tem um computador que diga para você o que você precisa produzir, né? O quanto você vendeu, o que você precisa produzir, o quanto tem no seu estoque, quem quer bem administrar o seu negócio, ele tem que ter gestão de tudo, tá? Saber quanto tem no seu estoque é algo primordial. Saber o que você tem que produzir é algo mais importante ainda, né? Então a gente precisa ter controle, tá? Então esse é o nosso dia a dia, tá? Abrimos então para venda das 15 horas até as 21 horas, abrimos todos os dias, menos no domingo. Para não dizer que nós não trabalhamos no domingo, se tiver alguma encomenda para alguma festa, eu tenho um horário lá que eu também atendo, tá? Eu atendo de X horas a X horas, mas os meus clientes sabem que pedido no delivery, embora o nosso celular fica toda hora tocando para que as pessoas querem comprar no domingo também, certo? Mas nós decidimos descansar, tá? Então, todos os dias a gente tem uma trégua aí de descanso para o corpo, né? Das 11 horas até as 15 horas, né? Pessoal, depois nós abrimos, dar uma descansada, uma dormida mesmo, bacana, né? Para atender. E como eu falei, gente, eu conseguiria produzir sozinho, porque eu tenho equipamento para isso. Eu tenho uma maceira, eu tenho uma modeladora, eu tenho uma empanadeira, então uma só pessoa consegue fazer uma produção, só que ela vai gastar um pouquinho mais de tempo. Como o nosso trabalho aqui é em família, então a gente pega tudo de uma vez, para a gente ter um tempo de descanso, para ninguém trabalhar mais que o outro, tá? Então fica bacana assim. Então se você quiser também trabalhar com a sua família, se você comprar todo o equipamento, você consegue fazer sozinho. Mas talvez dividir com outras pessoas seria mais interessante. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Eu ainda vou mostrar aqui o que eu deixei preparado aqui para amanhã eu produzir. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, então deixa aí seu like, né? Se não gostou, deixa seu dislike. E aí, se não é inscrito no canal, se inscreva. Escrevendo você vai me ajudar demais. Tá? Um grande abraço então para você. Aí, gente, olha só. Cada montinho desse de trigo aqui, você tá até anotando aí que tem trigo de várias marcas aqui, tá? O que acontece? Eu descobri, todos esses trigos eu uso e eu acho muito bom. A gente compra mais pelo preço aqui, porque o trigo subiu demais. E aí quando tem uma oferta, eu vou lá e compro o trigo da oferta. Só que eu descobri que um desses trigos aí, que eu uso ele constantemente, sempre eu uso, mas dessa vez veio um lote meio com problema, tá? Então eu estou misturando eles aqui para mim não perder esse lote que eu comprei, tá? Então cada montinho desse aqui é uma maceira que eu vou fazer amanhã. Então aqui vai ter lá, o primeiro lá é o croquete calabresa, bolinha de queijo, o lunar ali, eu vou fazer o travesseirinho, coxinha de frango, coxinha de carne e a coxinha de carne de R$1, tá? Esses potinhos aqui, eu já separei 350 gramas de margarina mais 250 ml de óleo. Então amanhã tá facinho, é só eu colocar na minha maceira. Aqui já está preparado o frango, que eu vou usar amanhã. E aqui é a carne que eu cozinhei e vou usar amanhã. Amanhã vou só acrescentar o frango, eu vou ter que triturar ainda. Mas amanhã eu só vou acrescentar o bechamel neles, né? E mais os meus temperos. E aí tá pronto, tá? Minha maceira já está montada. Já está higienizada e montada, né? A minha modeladora também já está higienizada e montada. Amanhã eu só vou... já está preparada para bolinha de queijo. Vamos começar com bolinha de queijo e croquete de calabresa, né? Meu tempero já está aqui, ó. Eu preparo em grande quantidade o meu tempero, né? Depois eu tenho um dosador ali que eu só acrescento, tá? Já as panelas que eu usei para preparar aqui os meus recheios cozidos já estão higienizadas, limpas, né? E aí só esperando amanhã nós começarmos a nossa produção, tá? Então é dessa forma que nós trabalhamos, gente. Esse é o nosso cotidiano. Nós produzimos todos os dias? Não.
Produzimos quando há necessidade de produção e o que houver necessidade de produzir, tá? Não é todos os dias que produzimos tudo, não.